Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Nrupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murli Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanuste Devi Pranamami Hari Priya Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Padapadama Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya Ashtottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev. E também a todos os Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para fazer a glorificação de Srila Bhaktivinoda Thakur nesse seu auspicioso desaparecimento. Então hoje eu vou fazer a leitura, a tradução simultânea de duas aulas, uma do meu Gurudeva e outra de Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, só que eu vou intercalar as duas para poder juntar os conteúdos relacionados, né? Porque cada um deu uma aula dentro de uma sequência e muitas vezes abordou aspectos da vida de Srila Bhaktivinoda Thakur em momentos diferentes. Então, para não ler uma e depois ler a outra e ter que voltar a falar da infância dele ou de outras coisas que, por exemplo, foram até repetidas, eu vou intercalar as duas. Tá? Então, a gente vai ter uma ordem cronológica homogênea, integrando essas duas aulas, tá? Que são aulas maravilhosas. Muito bem. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, pela perspectiva material, ele nasceu em 2 de setembro de 1838 em Birnagar, no distrito de Nadia, numa família de proprietários de terra, e recebeu o nome de Kedarnatha Datta. O pai de Srila Bhaktivinoda Thakur, Ananda Chandra Datta, e sua mãe, Jagat Mohini Devi. O seu pai, ele deixou esse mundo muito cedo, quando Srila Bhaktivinoda Thakur tinha apenas 11 anos de idade. E, em função disso, ele foi morar com o seu tio, né? Ele passou a ser cuidado pelo seu tio, né? O tio assumiu, então, vamos dizer assim, a função de pai da casa, tá? E também
havia um ancestral, assim, um parente mais distante de Srila Bhaktivinoda Thakur, que era muito rico mesmo. O nome dele era Govinda Charana Datta, né? E foi a partir do nome dele que a vila em que ele morava recebeu o nome, chamada de Govindapur. E mais tarde essa vila ela se juntou com outras duas vilas e depois se transformou na cidade de Calcutá. Tá? Ou seja, Srila Bhaktivinoda Thakur vem de uma família muito poderosa e muito rica. Então, dessa maneira, só que esse ancestral de Srila Bhaktivinoda Thakur, Govinda Charan, ele era muito piedoso, né, e fazia muito serviço social, ou seja, distribuía a sua riqueza de alguma forma, né, principalmente para facilitar a vida dos peregrinos e dos devotos. Então aqui é importante notar uma coisa, que Srila Bhaktivinoda Thakur, a importância dele no estabelecimento do movimento de Mahaprabhu nessa era moderna, se justifica, ou seja, é possível, né, porque ele vem de uma família muito poderosa. Então, para você fazer um movimento de transformar toda uma sociedade, você precisa, de uma forma ou de outra, ter acesso à elite. Você precisa ter acesso à elite. Isso facilita muito. Não só por você ter o contato com as pessoas que controlam e que fazem as regras e que mandam, basicamente, mas você tem recursos financeiros para fazer isso. Né? Para você imprimir livros, para você pregar e viajar e bancar e fazer. Você precisa ter recursos para tudo isso. Então, alguém tem que bancar tudo isso. Ou você ascende de uma classe social inferior, desfavorecida, e consegue patrocinadores, ou você é o próprio patrocinador dessa causa que você quer propagar, não é verdade? E isso acabou, inclusive, favorecendo a própria vinda do seu filho, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, que foi quem, oficializou este movimento que Srila Bhaktivinoda Thakur iniciou, justamente porque ele teve todas essas facilidades. Ele pôde aprender muito bem nos melhores colégios, com os melhores professores, ele pôde ter tranquilidade financeira para simplesmente se dedicar à vida espiritual, não precisou trabalhar, nunca precisou trabalhar, Srila Prabhupada. Assim, não trabalhava como uma pessoa, né, comum, tá? Mas, obviamente, que o trabalho dele é outro. Só que não é um trabalho que te toma tempo, mas é um trabalho que, na verdade, já está em função da sua própria atividade espiritual, né? Mas eu me recordo aqui que ele se tornou, por algum tempo, o tutor da princesa do rei de Bidyanagara, uma província da Índia. Então, ou seja, ele era tutor dessa princesa, lá no palácio do rei, era também consultor do rei, então estava sempre dentro da elite, né, da elite máxima, e isso permitiu com que ele pudesse influenciar de cima para baixo toda a sociedade. Tá? E isso é muito importante, principalmente quando ele precisou conseguir vistos para os seus pregadores irem para a Europa. Se ele não tivesse contato com a nobreza britânica da época, ele jamais conseguiria. Seria muito difícil. Não que jamais, mas seria muito difícil, né? Com certeza. Tá bom? Até porque os pregadores dele não tinham assim, absolutamente nada de relevante no sentido, para uma sociedade materialista, convidá-los para ir para o Ocidente. Como foi o caso de, por exemplo, Rabindranath Tagore, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Então, são coisas bem distintas. Tá? Mas, mesmo assim, vocês vejam que Srila Bhaktivinoda Thakur, ele cresceu amigo da família Tagore. Ele brincava com os
filhos da família Tagore, né, do grande poeta Rabindranath Tagore. Eu chamo grande por uma questão de consenso, mas ele, na verdade, plagiou o Bhagavad Gita e por isso ele acabou ganhando o Prêmio Nobel de Literatura. Mas foi um plágio, isso aí já foi provado, inclusive. Né? E mais tarde o próprio Rabindranath Tagore, ele tentou desencorajar Srila Prabhupada a enviar pregadores para o Ocidente. Né? Mas, enfim, né? Então fica esse parênteses aqui para situar essa questão que é muito importante. Então, sem recursos financeiros, você não consegue fazer nada nesse mundo. Você não consegue, infelizmente, não adianta. Você precisa disso. E você precisa ter influência, dentro da elite, de uma forma ou de outra, para que aquele seu movimento tenha respaldo. Não é verdade? Bom, então quando criança, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele era muito curioso. E certa vez ele viu um escultor esculpindo uma deidade. Aqui não diz qual é a deidade, mas uma deidade. E ele se aproximou desse escultor e perguntou para ele, quando essa deidade terá vida? E o escultor respondeu, olha, a deidade terá vida quando eu pintar os olhos dela. Então, no momento em que o escultor começou a pintar os olhos da deidade, Srila Bhaktivinoda Thakur já estava ali esperando para ver a deidade ter vida. E aí, quando ele termina, Srila Bhaktivinoda Thakur pergunta, mas eu não estou vendo a deidade com vida. Então, quando é que ela vai ter vida? E aí o escultor respondeu, não, na verdade, será necessário fazer uma cerimônia chamada Pran Pratishta, que é de instalação da deidade, feita por um Brahmana, e só então a deidade terá vida. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur aguardou o momento. Quando o Brahmana terminou a sua cerimônia, ele foi até o Brahmana e perguntou, quando essa deidade terá vida? Porque eu vejo que, mesmo após a cerimônia, ela não tem vida. E aí os dois, já, vamos dizer assim, sem saídas, encurralados, eles disseram, olha, na verdade nós não sabemos muito bem quando ela terá vida, mas a gente tem que fazer os rituais, porque assim diz, assim manda a tradição. Tá? Então vocês vejam, um menino, uma criança, tendo esse tipo de percepção da vida, ou seja, é uma espiritualidade prematura. Então, mais tarde, ele então começou a estudar, né, e sempre foi um excelente aluno, e começou a escrever poesias. Um dos seus primeiros livros chama-se Shri Prema Pradipa, que ele escreveu ainda bem jovem. E como eu disse, ele tinha amizade com a família Tagore, né, do Rabindranath Tagore, que eram, né, famosos, né, por serem bons escritores, enfim, poetas. E só que a família Tagore acabou se desviando para uma concepção Mayavadi, ou seja, entendendo que todos nós somos Brahman, todos nós somos Deus, mas um Deus sem forma. Né? E então, nesse livro, Prema Pradipa, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele discorre sobre essa filosofia da Brahma Samadhya. Brahma Samadhya é uma organização muito forte na Índia que preconiza justamente o Mayavadismo. Então ali ele contrapõe os argumentos da Brahma Samadhya justamente pela influência que ele recebeu dessa família Tagore, né, por ser muito próximo deles, né, e ter ouvido muito deles, tudo isso. Mas ele nunca foi adepto dessa filosofia. Desde pequeno ele sempre teve, obviamente, a certeza de que Deus é Krishna, Deus tem uma forma, né, e que o aspecto impessoal, chamado de Brahma, é apenas a efulgência que emana do corpo de Deus, do corpo de Krishna. Né. Muito bem. Ele depois acabou se formando, né, e começou a dar muitas aulas, muitas palestras, né, visitando diferentes universidades em Calcutá.
né, e sempre muito elogiado por todos. E também começou a escrever, a partir daí, muitos artigos sobre Chaitanya Mahaprabhu, né, e, enfim, começou a mais ou menos divulgar essa pregação do movimento da Gaudiya. Mas mesmo o tio que criou o Srila Bhaktivinoda Thakur, ele também fazia parte dessa Brahma Samadhi. E os seus outros dois tios, né, os irmãos dele, também eram adeptos dessa filosofia. Tá? E muitas vezes eles, inclusive, convidavam para suas casas, para fazer programas, membros de Apasampradayas, como Sahajiyas, né, Baul, né, que são, enfim, grupos diferentes aí da Bengala, né? Mas Srila Bhaktivinoda Thakur nunca se sentia bem na presença deles e não participava, né? Então, o Srila Bhaktivinoda Thakur ele escreve um verso mais tarde que diz: Vaishnava charitra sarvadha pavitra jaininde himsa kori bhaktivinoda na sambhashe tara thake sada mounidori. Ou seja, o caráter de um Vaishnava é sempre puro e sagrado. Bhaktivinoda promete que ele jamais irá falar com aquele que critica um Vaishnava puro por inveja, mas ele sempre permanecerá em silêncio sempre que estiver na companhia dele. Muito bem. Então, como eu ia dizendo, após ter terminado os seus estudos, né, Srila Bhaktivinoda Thakur ele começou a lecionar em escolas, né, de diferentes partes da Índia, como Bhadrak, Medinapur, na Bengala, basicamente. E ele era muito fluente em inglês, né, e assim os administradores ingleses das escolas sempre elogiavam muito ele. Até que finalmente ele conseguiu emprego no governo britânico na época como administrador de departamento. Tá? Nessa época ele estava no estado da Orissa, que é o estado onde tem o templo do Sr. Jagannatha. Ele trabalhava lá. E também, paralelamente a isso, ele fazia suas pregações sempre, né, sempre pregando. Ele sempre gostava de viajar pelas vilas, né, e falar com as pessoas sobre Krishna, instruí-las sobre práticas maléficas, enfim. E numa vila da Orissa havia um grande yogi, um yogi muito poderoso, um yogi negro, né, um mago negro, chamado Bishakshen. E ele tinha poderes místicos muito, muito intensos, muito fortes, né? E, claro, para fazer a sua média com a sociedade, ele curava algumas pessoas, inclusive curava até de lepra algumas pessoas. Mas a gente sabe que esse tipo de gente faz uma caridade ali para, né, se passar de bonzinho, mas por trás está fazendo muita coisa de errado. A gente sabe que as pessoas do mal, elas se camuflam, né? Então, você dizer que fulano fez uma coisa boa, isso conclui que ele é uma pessoa boa como um todo? Não é verdade, isso é só uma ingenuidade sua, não é verdade? Então, esse grande yogi, ele, além dele fazer vários tipos de coisas erradas, ele se intitulava o próprio Deus. Ele se intitulava o próprio Jagannatha. Né? E ele, certa vez, né, começou a tentar fazer uma espécie de Rasa Lila, né, com mulheres, né, que haviam sido ali, vamos dizer, cooptadas por ele, né, convencidas por ele. Nas vilas nós temos pessoas muito ingênuas mesmo, tá? Porque a Índia ela ferve de espiritualidade. Então, muitas vezes, quando a pessoa não tem uma formação chástrica, né, escritural muito forte, ela acaba se convencendo por todo tipo de, né, de manifestações aí, de fenômenos
tomando-os como sendo uma espiritualidade genuína, uma pureza genuína. Principalmente quem manifesta poderes místicos são considerados como santos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso que é importante entender. Você ter um poder místico não te faz um santo. É por isso que curandeiros, médiums, macumbeiros, esse pessoal todo pode ter, ao mesmo tempo que faz uma cura, um comportamento completamente reprovável por outro lado. Né? E é o que nós vemos muitas vezes. Tá? Então, você ter a capacidade de curar alguém não te faz um santo. Santo é outra coisa. Santo é outra categoria. Santos podem também ter poderes místicos? Podem, com certeza. Tá? Mas uma coisa não está em função da outra. Tá bom? Muito bem. Então, ao saber que esse yoga estava querendo fazer essa Rasa Lila com as moças, Srila Bhaktivinoda Thakur decidiu, então, chamar alguns policiais e prender esse yogi. Só que todo mundo tinha medo dele, né? Todo mundo mesmo, inclusive os próprios policiais tinham muito medo dele. Né? Porque quando esse yogi, ele tinha grandes assim, dreadlocks, né? E quando ele balançava a cabeça, né, aqueles dreadlocks se moviam de um lado para o outro, eles lançavam fogo, né? Chamas de fogo saíam dos dreadlocks dele. E ele dizia abertamente, eu sou Krishna, eu sou a suprema personalidade de Deus. Então eu vou agora desfrutar dessa Rasa Lila. Né? Então assim, várias mulheres foram ali, vamos dizer assim, coagidas, né, a participar, muitas consentidas com certeza, porque achavam que ele fosse mesmo. Né? Mas Srila Bhaktivinoda Thakur já sabia que era um impostor, obviamente, e decidiu então ir até lá para prendê-lo. Né? Assim que Srila Bhaktivinoda Thakur chega próximo da casa dele, ele grita lá de dentro, você é Bhaktivinoda Thakur, né? o magistrado, né? O juiz magistrado, e você veio aqui para me prender, mas você não pode, porque eu sou o próprio Krishna. E eu vim aqui para fazer Rasa Lila durante essa lua cheia. Né? Mas ninguém, nem mesmo o governo, pode me opor, né? Pode me impedir. Então, eu irei lutar até mesmo contra o governo. E irei expulsar os ingleses da Índia. Então, eu me tornarei o imperador da Índia. O Srila Bhaktivinoda Thakur, ouvindo tudo isso, ele simplesmente responde, olha, eu sei que você é um Siddha Yogi, ou seja, um yogi que tem poderes místicos, siddhis, mas você não é Deus, e seus poderes são insignificantes. Eu vim aqui para te pedir para se render, né, abandonar essa prática ilícita, né, e vou te dar 7 dias para você se render. Né? Se você não fizer isso, eu irei trazer a polícia, né, para te levar preso. Né? Então o yogi disse, olha, você não pode me prender, você não pode fazer nada contra mim, mas eu não perdão, você pode até tentar fazer algo contra mim, mas eu não mudarei os meus planos de fazer a minha dança da raça. Então assim, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele partiu, deixou a casa dele, daquele yogi. 7 dias depois ele volta, né, acompanhado de vários soldados, inspetor de polícia, etc. E disse para o yogi, viemos aqui para prendê-lo, né, e você deve se render. O yogi então respondeu, você ainda não me conhece? Eu sou o Supremo Senhor Krishna. E Srila Bhaktivinoda Thakur, então, ele
deu ordens para que a polícia fosse prendê-lo. Quando os policiais se aproximaram dele, ele balançou os seus dreadlocks. E aí as chamas, né, começaram a sair e os soldados ficaram com medo e correram dele, né, deixando as suas armas para trás. Né. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele acabou ficando ali sozinho com aquele yogi. Né. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele partiu na direção daquele yogi, pegou-os pelo cabelo, né, pegou ele pelo cabelo e então colocou na prisão, né, e então marcou o julgamento daquele yogi. Então, vocês vejam a bravura de Srila Bhaktivinoda Thakur. Quando eu digo que os Vaishnavas não são santos bibelôs, não são santo de altar, né, santo de pedestal para ficar ali com carinha de anjo, né? Não, Vaishnava ele vai para a guerra contra a Maya. Vaishnava ele é bravo, ele é um guerreiro. No dia seguinte, o yogi ele declarou que ele iria jejuar até a morte, né? E não aceitaria ficar preso de jeito nenhum. Né? Mas antes disso, ele lançou alguns dos seus poderes místicos, tudo que ele tinha de poder místico, sobre Srila Bhaktivinoda Thakur e a sua família. Né? E, como resultado disso, Srila Bhaktivinoda Thakur começou a se sentir um pouco mal. Né? E a sua família também começou a ficar mal, enjoada, né? Todo mundo ficou, né, um pouco abatido. E assim, eles não conseguiram, vamos dizer assim, não conseguiram não. E assim, esse yogi, ele ofereceu muita dificuldade, né, para Srila Bhaktivinoda Thakur conseguir aniquilá-lo. Né? Então, mais tarde, Srila Bhaktivinoda Thakur ele teve a ideia de cortar os dreadlocks do yogi, porque é onde ele mantém os poderes místicos. Então, após cortar os dreadlocks dele, automaticamente o yogi perdeu as suas forças e no dia seguinte ele amanheceu morto. Né? Então, esse é o passatempo desse yogi. Né? Tem um outro episódio que foi numa vila chamada Jadpur, que havia também uma pessoa que clamava ser um avatar de Brahma. Né? Brahma, no caso, o semideus Brahma. E numa outra vila chamada Kurda, tinha também uma pessoa que dizia ser uma encarnação de Baladeva. Né? E, da mesma maneira, Srila Bhaktivinoda Thakur foi até lá e colocou os dois na prisão também. Então, percebam que dentro do contexto da Índia, isso é uma coisa muito séria. Né? Isso é uma coisa muito séria. Tá? Até hoje não, de um tempo para cá, o governo indiano criou uma comissão de conscientização da população sobre farsantes. Tá? Então, tem um grupo que viaja pelas vilas da Índia toda, né, explicando para as pessoas, né, como identificar um farsante de um santo original. Porque tem muitos santos na Índia, isso é um fato, tem muitos santos. E por isso, né, muitos farsantes podem se manifestar. Se fossem pouquíssimos santos, seria difícil termos muitos farsantes. Mas, dessa maneira, o governo tem que se precaver. E digo mais, vários dos principais, quase todos os principais grandes gurus, grandes no sentido de poderosos gurus, que eram falsos gurus e que tiveram um comportamento inadequado, estão presos na Índia. Estão presos. A Índia é bem severa em relação a isso. Por quê? Porque os próprios líderes, muitas vezes, os governantes, os políticos, os policiais, eles têm gurus. Eles seguem gurus. Nós tivemos 2 presidentes da Índia que foram discípulos da Gaudiya, por exemplo. Tá? Temos hoje também várias autoridades que são
discípulos da Gaudia. Então, assim, eles têm o interesse em combater os falsos gurus, né? Então é uma coisa muito séria isso na Índia. Aqui no Brasil não, aqui no Ocidente não. Qualquer um que aparece dizendo que é Jesus Cristo, fica por isso mesmo. Aqui mesmo no Brasil a gente tem um, né? Não vou nem mencionar o nome para não poluir aqui a nossa aula, mas tem no Brasil, tem na Rússia, né? Tem enfim, na Ucrânia, e fica por isso mesmo. Ninguém age legalmente, né, contra essas pessoas, né? Enfim, isso é um problema, né? Isso é um grande problema, né? Então, bom, muito bem. Passado esse tempo, então, passado esses episódios, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele acabou se tornando, né, vamos dizer assim, o desembargador da corte britânica, tá? Ele se formou em direito, né, e acabou chegando ao posto de desembargador da corte britânica. Então ele tinha muito poder, né, muito poder. E vivendo na Orissa, ele acabou também se tornando o presidente do templo de Jagannatha Puri, tá? E assim ele pôde combater, né, mais eficientemente essas apasampradayas, esses grupos de falsos devotos, de falsos santos, por toda a Orissa. Ele viajava muito pelas vilas da Orissa, pregando, né? E também levava consigo o seu filho, Srila Prabhupada, que já estava, vamos dizer assim, um pré-adolescente, e já era muito feroz também. Com 10 anos de idade, Srila Prabhupada já era muito feroz, enfrentava qualquer um. E eles também peregrinaram por outros locais da Índia, como Kurukshetra, Prayaga, Gaya, Vrindavana, né? O que dizer Navadvipa, Mayapur, que eles estavam sempre ali, porque era muito próximo da vila deles, né? Só que Srila Bhaktivinoda Thakur ele viria mais tarde descobrir o local de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu. Naquela época ainda não havia sido oficialmente descoberto. Então não havia ainda, vamos dizer assim, a marcação exata do local que hoje é o templo de Yoga Pit, lá em Mayapur. Mas os devotos frequentavam Navadvipa de modo geral, né? Babaji Maharaj, Gorkishora Das Babaji Maharaj, o próprio Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj e Srila Bhaktivinoda Thakur também, todos eles também sempre visitaram Navadvipa, né? Enfim, sempre ficaram ali absortos nos passatempos de Mahaprabhu, tá? Então, o Srila Bhaktivinoda Thakur ele tem uma atuação muito importante, fundamental na contenção do avanço dessas apasampradayas. O que são apasampradayas? São sampradayas não autorizadas pelos Vedas. E naquela época ele listou 13 apasampradayas. Hoje devem ter mais. Mas as que ele listou são Aul Bhaul Kartavaja Niradharavesha Sani Sahajiya Sakibeki Smarta Jati Goshai Ativadi Chudadhari Goranga Nagari Totakahe Ei Tara Shanga Nahi Kori. Tota está dizendo que devemos evitar a associação com essas 13 diferentes classes de devotos que são imitadores, conhecidos como Aulo, Baulo, Kartabhaja, etc., que eu já mencionei. Tá? Tinha então também um Babaji em Navadvipa chamado Totaram, que começou a ensinar um tipo também de apasampradaya, né, para esse Vaishnava Totaram Babaji, ele começou a propagar sobre essas 13 escolas que são, vamos dizer assim, não autorizadas, e assim muitos desses seguidores começaram a migrar, deixar essas apasampradayas e se abrigarem em Totaram Babaji, né?
E ele, inclusive, processou na justiça os membros dessas Apasampradayas, acusando-os de promoverem atividades pecaminosas, né? E ele pediu ajuda de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Para conseguir ter apoio legal ali contra essas Apasampradayas, né? E então, mais tarde, né, Srila Bhaktivinoda Thakur ele disse para os representantes dessas Apasampradayas que foram à corte o seguinte: falou, olha, Totaram Babaji Maharaj foi muito misericordioso com vocês, né, processando vocês, né, e dando a misericórdia deles para vocês, porque só assim vocês poderão abandonar essa vida de pecados, uma vida inauspiciosa, né, e poderão seguir pelo caminho correto. Então vocês devem ver tudo isso como positivo. Só que na verdade eles não viam. Por quê? Porque era uma forma de ganhar dinheiro, né? Eles sempre buscavam uma fonte de renda através dessas Apasampradayas. É aquela velha história, cria algo novo para atrair a atenção das pessoas. Então um pregador que precisa de dinheiro, ele vai ter que criar algo novo, porque ele vai atrair pessoas curiosas, pessoas novas, pessoas tolas, que querem algo novo e não algo eterno e tradicional, né, que estão em busca de distração dos sentidos, né, e não de fato de uma prática espiritual. E assim você começa a fazer negócio em cima disso. Tá? Muito bem. Então ele foi, voltando aqui ao ponto, ele foi presidente do templo de Jagannatha Puri por mais ou menos 5 anos. Tá? E ele então reorganizou toda a questão dos serviços, dos sevas, né? A parte também administrativa, documentos, atas, tudo mais. Ele organizou o templo de uma maneira perfeita para que tudo funcionasse sem corrupção, né? Sem desorganização, sem problemas, né? E foi difícil, claro, ele encontrou muitos obstáculos por conta dos pandas, que são aqueles que adoram Jagannatha, né? Hereditariamente, que se sentiu muitas vezes no direito de fazer qualquer coisa, mas ele impôs um sistema que seria justo para todos, né? E, enfim, estabeleceu que Harikatha deveria ser falado dentro do templo diariamente também, né? O que é muito importante, né? Enfim, criou um sistema que fosse, né, vamos dizer assim, agradável, que, por exemplo, eles não ficassem tentando achacar o público quando vem pedindo dinheiro para o público. Eles faziam muito isso, né? Pedindo grandes quantias de dinheiro para pessoas poderem ter algum acesso, alguma facilidade, alguma coisa, né? Sendo que, na verdade, o templo é público, né? Você tem que ter acesso a tudo de maneira pública. Inclusive, o templo de Jagannatha é bancado com dinheiro do governo. O governo subsidia muitas coisas ali, tá? Porque é caríssimo você bancar aquilo tudo, né? Vem muito dinheiro das doações? Vem, mas não é suficiente, tá? Não é suficiente. Porque, inclusive, todas aquelas famílias que são centenas de servos de Jagannatha precisam ser mantidos pelo governo, porque eles não trabalham, ou pelo menos não trabalhavam. Hoje em dia, muitos já têm comércio paralelo, mas mesmo assim o governo dá um salário para eles, para poder garantir que eles tenham uma vida boa, que eles não precisem ficar presos com outros trabalhos e se dediquem ao serviço de Jagannatha. Isso é muito importante, né? Então, lá em Jagannatha Puri nós temos um ashram de Shankaracharya, né, dos Mayavadis. E esse grupo é muito forte na Índia, eles têm muitos seguidores, e eles queriam denegrir a imagem do templo de Jagannatha, porque é adoração de um ídolo, é adoração de uma imagem de Deus, e para eles Deus não tem imagem, não tem forma, não tem nome, né, Nirvishesha Brahma. E eles tentaram subornar Srila Bhaktivinoda Thakur. Olha só para quê.
para que fosse colocado a estátua de um cachorro no topo do templo de Jagannatha. Por quê? Porque para eles tudo é Brahma, tudo é igual. Não há diferença nenhuma entre os objetos, porque os objetos são apenas manifestações de Brahma. Ou seja, não há diferença entre um cachorro e o próprio Jagannatha. Então, para mostrar isso, eles queriam colocar a estátua de um cachorro em cima, no topo do templo de Jagannatha. Isso é uma grande ofensa, né? Então, o Srila Bhaktivinoda Thakur, obviamente, se opôs a isso, né? E, na verdade, até processou alguns deles, né, por tentativa de suborno, né? E então ele começou fortemente a pregar em nome de Chaitanya Mahaprabhu para que todos os residentes de Jagannatha Puri, principalmente, mas da Orissa de modo geral, viessem a conhecer a história de Chaitanya Mahaprabhu, principalmente no que diz respeito à conversão de um grande Mayavadi, que era Sarvabhauma Bhattacharya, que vivia em Jagannatha Puri, e que até hoje a casa dele está lá como museu, né, como visitação, e todo mundo de Puri conhece ele, só que ele foi convertido. Ele era o maior erudito da época. Ele foi convertido por Chaitanya Mahaprabhu para o Vaishnavismo. Então as pessoas precisam saber que essa história de Mayavadismo não é real, não é uma verdade, né? Então o Srila Bhaktivinoda Thakur realmente se dedicou muito à pregação dos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, tá? Mas ainda assim a pressão é grande, né, dentro de Jagannatha Puri. Eles, enfim, há uma disputa muito grande por poder, basicamente, né? Só que nós não estávamos disputando poder, nós não tínhamos nenhum templo da Gaudiya naquela época, nós não tínhamos nenhum guru da Gaudiya naquela época, então estava sendo apenas sendo feita uma disputa filosófica, teológica, né? Mas como eles, em função da visão teológica deles, tiravam o sustento deles, né, e também uma posição de destaque, de seguro e tudo mais, eles resistem, né? Eles resistem. Não é fácil você, do nada, abandonar tudo que você tem, né, perder toda a sua estabilidade, perder todos os seus seguidores em função de uma posição espiritual, né? Vamos dizer assim, político-espiritual. Só se você for muito sincero, mas isso é muito raro, né? Isso é muito raro. Então, é difícil você transformar a mente dessas pessoas, não é? Bom, mais tarde, passando essa fase, ele foi transferido para outros lugares também para trabalhar, né, ainda como juiz, em Krishnanagar, em Bihar e também em Vrindavana, né? E enquanto ele estava em Vrindavana, ele visitava o Radhakunda, o Suryakunda, e foi lá então no Radhakunda que ele se encontrou com o Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, que tinha na época 144 anos. Ele estava tão velhinho que as pálpebras dele cobriam os olhos dele de tal maneira que ele não conseguia abrir os olhos por si só, né? Era necessário pegar a pálpebra e levantar para que ele pudesse ver, né? Porque a pele caiu muito por cima do olho, já não tinha mais forças para levantar, né, a sua pálpebra, né? Mas, apesar dessa condição, né, vamos dizer assim, de debilidade física, ele ainda dançava com grande energia e cantava também, né, muito. E assim, sempre que Srila Bhaktivinoda Thakur estava com ele, eles, né, se juntavam, cantavam, né, e dançavam, né? Enquanto Srila Bhaktivinoda Thakur estava no Radhakunda, os discípulos de Jagannatha Das Babaji Maharaj dois discípulos, né, de Jagannatha Das Babaji Maharaj vieram reclamar para Srila Bhaktivinoda Thakur das instruções que eles estavam recebendo de seu Gurudeva, né? E eles disseram o seguinte: olha,
Nós abandonamos as nossas casas, nossos filhos, né? Enfim, parentes, esposas, né? Tudo só para virmos aqui fazer bhajan, né? E para nos lembrar da Ashtakaliya Lila de Krishna, né? Na associação de Babaji Maharaj. Mas, ao invés de nos mandar cantar, de nos instruir a cantar os santos nomes e a nos lembrar dos passatempos de Krishna, Babaji Maharaj nos fez cuidar do campo de berinjelas, né? Arar o campo, né? De berinjelas e flores para as deidades. Mas nós não viemos aqui para ser agricultores, jardineiros, né? Então, o que devemos fazer? Né? Nós não queremos manter essa vida aqui, nós estamos pensando em voltar para as nossas casas, já que lá nós trabalhávamos, e aqui também, melhor que nós voltemos para as nossas casas. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur disse para eles: vocês devem tentar servir o seu Gurudeva e seguir as ordens dele. Vocês estão cantando Hare Krishna, mas vocês ainda estão cheios de anartas, impurezas no coração, e não podem cantar os nomes puros. Vocês podem até tentar cantar por milhares e milhares de nascimentos, mas não conseguirão o resultado desejado. Então, vocês devem seguir as instruções do seu Gurudeva. Vocês não têm capacidade de ficar se lembrando dos passatempos de Krishna durante todo o dia, porque vocês têm anartas muito fortes. E se vocês tentarem fazer isso, né, o que vai acontecer? Desejos luxuriosos surgirão em seus corações. E vocês logo, logo abandonarão o bhajana, né, e ficarão o quê? Ocupados em vida material de desfrute sensorial. A maioria dos babadis aqui do Radhakunda estão fazendo isso, misturando atividades ilícitas, né, em nome de um bhajana real. Então, não caiam como eles, sigam as instruções do seu Gurudeva, né? Usem a sua energia para serviço, né? Para fazer coisas, né, que podem ser usadas para servir as deidades e aos Vaishnavas. E vocês devem cantar o Mahamantra Hare Krishna enquanto fazem isso. E assim, né, tentando satisfazer o seu Guru, vocês estarão progredindo de fato, né, na vida espiritual. Então, essa é a instrução de Babaji Maharaj e também de todos os nossos outros mestres. Devemos praticar de acordo com a nossa capacidade. Se você artificialmente tenta cantar 64 voltas de japa todos os dias, ficar ali dentro daquele ócio espiritual, com a cabeça voando, pensando em passatempos de Krishna, você pode conseguir isso por um certo tempo. Mas logo, logo, quando seus anartas começarem a novamente vir à tona, quando a mola tiver que voltar para a sua posição normal, você não vai mais conseguir, e todo aquele santo nome que você está cantando ofensivamente vai fazer com que os seus desejos materiais sejam satisfeitos. E aí, automaticamente, você vai querer ter relações ilícitas. Isso é muito, muito comum. Tá? Então, isso é abominável, Srila Bhaktivinoda Thakur diz. Né? Não tentem imaginar que vocês são gopis antes da hora, mas tentem fazer com que primeiro o seu Guru fique satisfeito. Se o Guru ficar satisfeito, então Krishna pode ficar satisfeito e assim vocês vão progredindo passo a passo. Bom, nesse meio tempo, a prática de Srila Bhaktivinoda Thakur era dormir aproximadamente às 6 ou 7 horas da noite, acordar à meia-noite, né, e cantar os santos nomes, escrever, compor canções, até às 4 horas da manhã, quando ele começava então a se preparar para ir para o trabalho, enfim, né, fazer a adoração das deidades. Então ele passava praticamente a noite inteira, de meia-noite às 4, só absorto em bhajan. Né?
e ele compôs os seus livros de canções, né, Gitavali, Sharanagati, Kalyana Kalpataru, né, e também sempre estudando os livros dos nossos Goswamis, como Rupa Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, né, e também de outros acharyas, como Ramanuja Acharya, né, Madhvacharya. E assim ele se tornou muito qualificado em função de dominar com muita profundidade todo o Siddhanta do Vaishnavismo como um todo e também da Gaudiya, né? Ele estudou profundamente os livros de Srila Baladeva Vidyabhushan, né, que é chamado de Gauriya Vedanta Acharya, né? Ele estudou também os Satsandarbhas de Srila Jiva Goswami, né, que são uma compilação de todos os tattvas, né, muito completo, né? E ele também compunha, obviamente, os seus próprios livros, que foram mais de 100 livros compostos, escritos em aproximadamente 7 línguas diferentes. Tá? Ainda lá em Jagannatha Puri, ele havia criado um grupo chamado Bhagavat Sangasad, que era nos jardins de Jagannatha Vallabha, que é o local onde ele tinha o Bhajan Kutir dele. E ele então ali falava Harikatha, né? Sempre que possível, e descrevia as glórias também do Srimad Bhagavatam, né? E também criou dentro do próprio templo de Jagannatha um local chamado Bhakti Mandapa, né? Onde era falado Harikatha sobre o Srimad Bhagavatam especificamente. Tá? E outras grandes personalidades Vaishnavas da época também vinham lá discursar. Tá? Certa vez veio um Babaji chamado Raghunatha Das Babaji Pandita, que era também, vamos dizer assim, né, contrário à pregação de Srila Bhaktivinoda Thakur, e ele fez uma crítica a Srila Bhaktivinoda Thakur lá em Jagannatha Puri, né, enquanto ele estava falando sobre o Srimad Bhagavatam, e logo em seguida ele foi tomado por uma doença muito grave. E só depois de receber uma mensagem do próprio Senhor Jagannatha em sonho, orientando que ele pedisse perdão a Srila Bhaktivinoda Thakur, que aquela doença foi curada. Uma coisa que faltou falar sobre aquela questão dos discípulos de Jagannatha Babaji Maharaj estarem sendo orientados a cultivar o canteiro, né? Enfim, o jardim. Quando Srila Bhaktivinoda Thakur ficou sabendo disso, pelo próprio Jagannatha Babaji Maharaj também, né? Babaji Maharaj disse para ele, eu quero que você me puna, já que você é um juiz, porque eu cometi uma grande ofensa. Eu coloquei devotos que deveriam fazer Haribhajan para cuidar do jardim. E a resposta que Srila Bhaktivinoda Thakur disse assim como eles cuidam do jardim do Senhor Supremo aqui na Terra, eles também deverão cuidar lá em Goloka Vrindavana. Ou seja, Bhakti é aqui e lá é a mesma coisa. Né? Então devemos ocupar os nossos sentidos no serviço daquele que é o mestre dos sentidos. Rishikena Rishikesha Sevanam. Né? Ou seja, não há nenhum problema sobre isso que você fez. Né? Afinal de contas, esses discípulos têm muitos anartas. Né? Então, mais tarde, o que Srila Bhaktivinoda Thakur fez? Ele disse para os seguidores de Babaji Maharaj o seguinte, olha, vão para Jagannatha Puri e mantenham as suas vidas fazendo madhukari, ou seja, esmolando, mendigando donativos. Tá? E sempre lembrem-se do preceito de Chotta Haridasa. Né? Somente assim a auspiciosidade será, vamos dizer assim, derramada sobre vocês.
Então, ao ouvir essa instrução de Bhaktivinoda Thakur, um dos discípulos seguiu, né, e acabou se tornando um grande devoto. O outro não. Ele acabou entrando para o grupo dos Sarradias, né, se envolveu com uma outra devota e, enfim, em relações ilícitas e ficou por isso mesmo. Né. E, por outro lado, Srila Bhaktivinoda Thakur também ia muito para Godruma, né, outras ilhas ali de Navadvipa. Né, e lá ele se encontrava frequentemente com Gorakishora Das Babaji Maharaj, que vinha ouvir, né, os seus Harikathas. No caso, Babaji Maharaj agora ele se torna um discípulo de Srila Bhaktivinoda Thakur, enquanto que Jagannath Das Babaji Maharaj ele era o Shiksha Guru de Srila Bhaktivinoda Thakur. Tá? Então, Srila Prabhupada sempre o acompanhava, né, durante esse tempo todo, e foi lá que ele teve a primeira vez o darshan de Gorakishora Das Babaji Maharaj. Tá? Às vezes, Vamshi Das Babaji Maharaj também aparecia por lá, mas era mais difícil. Né? Srila Bhaktivinoda Thakur, ele já havia dado Harinama para Srila Prabhupada, tá? E também o Nistrinha Mantra, mas agora ele deu ordens para que Prabhupada recebesse Diksha de Srila Gorakishora Das Babaji Maharaj. E assim, Srila Bhaktivinoda Thakur ele ficou muito famoso, né, pelo seu Harikatha, pelo fluxo de Bhakti que ele trouxe para esse mundo, Bhakti pura. E assim Srila Prabhupada deu-lhe o seguinte título, né, de Bhakta Bhagirata, né, ou seja, Bhakti Bhagirata, perdão. Ou seja, assim como o rei Bhagirata trouxe, né, o rio Ganges para este mundo, Srila Bhaktivinoda Thakur ele trouxe o fluxo, a corrente de Bhakti pura a este mundo, ou seja, o rio de Bhakti passou novamente a fluir neste mundo pela influência de Srila Bhaktivinoda Thakur. Tá? Então essa é uma das grandes contribuições de Srila Bhaktivinoda Thakur. A segunda é o próprio Srila Prabhupada. A terceira é a produção de literatura Vaishnava. Depois, a produção de canções Vaishnavas. E quinto, a sua pregação totalmente, vamos dizer assim, quase que onipresente, o seu combate às apasampradayas. Né? Sétimo, a manifestação do local de passatempo de Mahaprabhu, do local de nascimento de Mahaprabhu, perdão. E assim por diante. Né? Vários outros locais também de passatempos de Mahaprabhu ao redor do seu local de nascimento também foram descobertos. Então, assim, as contribuições de Srila Bhaktivinoda Thakur são muitas e são, assim, fundamentais, incomparáveis, insubstituíveis. E especialmente ele compôs um livro chamado Jaiva Dharma, no qual ele descreve, né, na forma de uma novela, um contexto Vaishnava dentro da Bengala, né, e apresenta todos os diferentes aspectos da filosofia e da prática do Gaudiya Vaishnavismo, com todo o Siddhanta apresentado, com as divergências e com as situações, o que é o mais interessante, né? Com as situações, porque você tem personagens vivos ali, vivendo situações, então não é apenas um conhecimento abstrato, é um conhecimento contextualizado no dia a dia dos Vaishnavas, é uma leitura fundamental, tá? É uma leitura fundamental. Então, antes que você tente meditar nos passatempos eternos do Senhor Supremo, passatempos íntimos dele com as gopis, você precisa antes estudar essa literatura. Você precisa ler mais de 100 vezes o Jaiva Dharma, você precisa se livrar dos seus anartas, você precisa cantar as canções que o Srila Bhaktivinoda Thakur nos apresentou. De manhã até de noite, tudo que nós cantamos é basicamente composto por Srila Bhaktivinoda Thakur, principalmente dos Aratis. Então,
nós somos basicamente fruto do que Srila Bhaktivinoda Thakur materializou aqui neste mundo. Então, a Gaudiya, ela foi oficialmente criada por, vamos dizer assim, o movimento da Gaudiya, né? Foi oficialmente criado por Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, mas, na verdade, ela foi idealizada por Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele é o nosso grande mentor. Srila Prabhupada, ele é o executor, mas tudo foi orientado por Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur também, ele sintetizou os 10 ensinamentos essenciais de Mahaprabhu, que é o Dashamula Tattva. Em um verso, né, explicou todos esses 10 ensinamentos de Mahaprabhu, o que são fundamentais para nós, né, fundamentais entender esse Dashamula Tattva. Não vou falar sobre isso agora, porque isso toma muito tempo, mas é muito importante entender todo o processo do Dashamula Tattva, para você entender todo o processo de Bhakti. Enfim, é muito importante estudar toda a obra de Srila Bhaktivinoda Thakur. E ele, com muita misericórdia, fez uma coisa que pouquíssimos fizeram, que é colocar todo esse conhecimento, né, complexo, difícil, de uma linguagem erudita, né, em um formato e uma linguagem extremamente simples e acessível a qualquer pessoa nas suas canções. As canções de Srila Bhaktivinoda Thakur não são nada além do que a mesma mensagem, o mesmo conteúdo dos Vedas, Puranas, Upanishads, Vedanta Sutras, Srimad Bhagavatam, Satsandarbhas, Bhaktirasamrita Sindhu, etc., colocados em linguagem de rima, ou seja, uma poesia popular. Seria o que a gente conhece aqui no Brasil como poesia de cordel. Tá? Você encontra uma forma fácil, uma forma simples, uma forma de rima, de estrutura métrica compreensível, cativante, para passar conteúdos profundos, conteúdos complexos. Isso é um trabalho artístico fenomenal, fenomenal. Então você pode estudar todas as canções de Srila Bhaktivinoda Thakur e estar tendo acesso à essência dos Vedas, ao Vedanta em si, a essência do próprio Vedanta, inclusive, ou seja, a essência da essência. E com mais, que é o quê? São os sentimentos dos devotos, a postura que o devoto deve ter. Então, assim, é algo incomparável, é algo assim, de um valor inestimável, Bom, uma curiosidade sobre Srila Bhaktivinoda Thakur é que, certa vez, ele foi levado para Swargaloka para tirar uma dúvida dos semideuses. Tá? Então, ele estava numa estação de trem chamada Amalodja, e ele, de repente, desmaia. As pessoas que estavam ali ao redor rapidamente o reconheceram como sendo um funcionário do governo, né, muito importante, e tentaram já, né, tentar chamar algum médico, alguma coisa, mas Srila Prabhupada, ele estava ali presente e ele percebeu, né, o que estava acontecendo com o Srila Bhaktivinoda Thakur, e ele disse, não precisa chamar médico nenhum, ele está bem. Né? Logo, logo ele vai voltar à sua consciência. Então, nesse momento, o que se passou? Ele havia sido chamado, né, levado por alguns semideuses, né, em um dos um Vimana, uma espaçonave, e foi levado para Swargaloka para esclarecer o significado de um verso do Bhagavad Gita. E qual era este verso? É o verso 9.30. Api che suduracharo bhajetam
bhajate mam ananyabhak sadureva samantavya samyag vyavasito hi saha. Esse verso diz que mesmo que alguém cometa, né, ações abomináveis, né, se ele for um ananyabhak, ou seja, um devoto exclusivo de Krishna, né, e me adore, né, com devoção exclusiva, livre de karma e jnana, ele deve ser considerado ainda um santo, porque os seus esforços são todos para me satisfazer, né, e a sua determinação está fixa. Ou seja, aqui Krishna diz que se alguém for um devoto dedicado, exclusivo, de bhakti pura, dentro da linha, né, adequada, mesmo que ele cometa um ato abominável, mesmo que ele venha a cometer alguma coisa que transgrida as regras, ainda assim ele deve ser considerado um santo. Por quê? Porque logo, logo, com a prática espiritual dele, ele irá se tornar puro. E não pode ser julgado por um erro momentâneo, mas sim por tudo aquilo que ele tem feito de bom, porque o próprio Krishna já o aceitou como sendo o seu devoto. Então, naquela assembleia estavam presentes o Sr. Yamaraja, Brahma, Narada Muni e outros semideuses. E eles estavam discutindo sobre este ponto, né? Ou seja, ao mesmo tempo que Krishna diz que aquele que tem devoção exclusiva por mim, né? O que é essa devoção exclusiva? Ou seja, ele diz também no Bhagavad Gita que você deve abandonar todas as religiões, né, conceitos materiais, né, etc., e se render a ele, né, completamente. Sarvadharmam parityajamam ekam sharanam braja. Isso é devoção exclusiva. Mas se alguém que já pratica esse tipo de devoção exclusiva, ele já é um dharmatma, ou seja, ele já é uma pessoa que tem um comportamento adequado, ele não pode ter desvios ou deslizes. Então, como que Krishna diz nesse verso, que no Apiti Suduracharu, que logo ele se tornará um dharmatma, né? Ou seja, logo, mesmo que ele tenha errado, ele vai se tornar uma pessoa correta. Então, como poderemos conciliar? Essa era a dúvida dos semideuses, né? Porque no verso seguinte, Krishna diz: Kshipram bhavati dharmatma sashvachantim nigachati konteya pratijanihi name bhakta pranashati. Assim que ele se torne um dharmatma, ou seja, uma pessoa que segue o dharma, que é correta, né? Ele alcança a paz eterna. Ó filho de Kunti, declare isso abertamente para que todos os meus devotos, porque todos os meus devotos jamais perecem. Ou seja, Krishna diz para Arjuna, todos que me seguem e me adoram com exclusividade jamais perecerão. Eles não poderão ser destruídos por qualquer deslize que eles venham a cometer. Então, como é que funciona a história? Brahma, Narada e Yamaraj estavam discutindo esse ponto, né? E então chamaram Srila Bhaktivinoda Thakur para esclarecer a dúvida deles, né? Então Srila Bhaktivinoda Thakur ele responde e explica para eles que o seguinte: olha, Krishna já disse que a pessoa que é um devoto exclusivo, né, que renunciou a todos os tipos de deveres materiais e se rendeu a ele, né, não será, jamais perecerá, né? E que rapidamente, mesmo que ele se desvie, né, ele irá obter essa perfeição, né? Então, Srila Bhaktivinoda Thakur ele diz que rapidamente ele se tornará dharmatma, ou seja, correto, né? Mesmo que ele execute algo abominável, né, ele é realmente um santo, né?
Então, devemos pensar neste devoto exclusivo dessa maneira, porque logo ele se tornará um Dharmatma, não que ele já seja um Dharmatma. Tá? Então, essa foi a maneira como Srila Bhaktivinoda Thakur esclareceu para os semideuses a explicação deste verso. Tá bom? Então, após ter dado essa explicação, novamente Srila Bhaktivinoda Thakur volta à sua consciência externa ali naquela estação de trem, né? Junto com o Srila Prabhupada. Num outro momento também, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele recebe uma orientação do Sr. Shiva, tá? Porque Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, ele teve o desejo de fazer bhajana próximo do Samadhi de Srila Haridas Thakur em Jagannatha Puri, né? E por isso, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele abriu ali um local chamado Bhakti Kutir, tá? Uma casinha que ele construiu, né, próxima do Samadhi de Srila Haridas Thakur, para que Srila Prabhupada pudesse então fazer o bhajana dele, né? E ao mesmo tempo, lá no Radha Kunda, ele fundou, então estabeleceu o seu bhajana kutir chamado Swananda Sukada Kunja, né, com a intenção de, mais para frente, ou seja, fazer bhajana ali, né, lá no Radha Kunda, né? Ele queria, né, fazer bhajana lá no Radha Kunda, né, quando ele se aposentasse, né? Mas quando ele estava passando por um local chamado Tarakeshwar, que é um local ali na Bengala onde tem um templo de Shiva famoso, e ele vai ali para pedir as bênçãos do Sr. Shiva para residir no Radha Kunda, o Sr. Shiva disse para ele o seguinte: olha, você irá partir do local onde o seu Prabhu reside? Então, então quem irá propagar as glórias deste local, né, pelo mundo todo? Então foi assim que Srila Bhaktivinoda Thakur foi instruído a voltar para Navadvipa, né? E então ajudar a promover aquele local e não ficar lá no Radha Kunda como ele queria em Vrindavan, né? Então assim, lá em Godruma Dvipa é que ele funda então a sua Swananda Sukada Kunja em 1899. Mas antes disso, ele então estava morando em Calcutá e estava se organizando para ir morar em Mayapur. Ainda não tinha se mudado para lá. Mas alguns dos seus filhos não queriam deixá-lo partir, né? Ele já estava um pouco mais velho, não queriam deixá-lo viver ali sozinho, enfim, era muito austero, enfim, era uma floresta na época, não tinha facilidade alguma, né? Alguns, como se fala, alguns agricultores, assim, mas uma coisa muito, muito pobre, muito simples, e mato, floresta e o rio Ganges, né? E poucos templos, né? Então, nesse momento, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele manifesta um passatempo de doença, né? E assim, então, sentindo-se aflitos por não deixar que o pai satisfizesse esse seu último desejo de viver em Mayapur, então os filhos acabaram deixando que ele fosse morar lá. Ou seja, ele arrumou aí uma maneira de ludibriar, né, se esquivar da censura dos filhos, né, e acabou tendo a permissão de ir para Mayapur, né? Naquele momento ele disse o seguinte, que os Gandharvas fizeram o que eu tive que fazer. Ou seja, ele estava se referindo
ao que Bhimsen falou no Mahabharata, quando em Kamyavan, né, os Gandharvas abduziram as esposas de Duryodhana, né, e fugiram. Naquele momento, Yudhishthira Maharaj disse para Bhima: vá e pegue esses Gandharvas imediatamente. Então Bhimasena respondeu: Yudhishthira Maharaj, o que nós planejamos fazer? Nos ocuparmos em guerra, mas isso acabou sendo feito pelos próprios Gandharvas. Então, o que eles fizeram foi muito bom, né? Mas Yudhishthira Maharaj disse: não, eles são pessoas de fora, eles não devem atacar, nós é que vamos atacar. Então Arjuna foi lá e resgatou as esposas de Duryodhana das mãos dos Gandharvas. Então, ou seja, Bhaktivinoda Thakur estava se referindo ao fato dos Gandharvas terem feito o trabalho, né? Ou seja, os seus filhos estavam com medo da doença dele e então permitiram que ele procedesse para Navadvipa. Muito bem. Já em Navadvipa, então o Srila Bhaktivinoda Thakur começou a se absorver ali no seu bhajana, nos seus estudos. Ele queria ele queria descobrir o local de nascimento de Mahaprabhu. Estava muito absorto fazendo pesquisas, etc, etc. Né? Até que, certa noite, ele estava no seu Bhajana Kutir, lá em Godruma, Swananda Sukara Kunja, fazendo bhajana no terraço da sua casa, e ele viu um grande clarão, né, emanando da localidade onde é o Yogapita hoje. Ele ficou muito surpreso com aquilo, né, no meio da noite, né? Então, no dia seguinte, ele decide investigar o que era, o que é aquele local que ele viu, aquele clarão, e perguntou para algumas pessoas se por acaso teve alguma cerimônia de casamento ali à noite, estavam usando gerador a querosene com luz, alguma coisa desse tipo, fogueira e tal. E aí as pessoas locais disseram: não teve nenhuma festa aqui ontem, nada, absolutamente ninguém viu luz nenhuma. Mas eles falaram: olha, muitos fantasmas residem neste local aqui e ninguém caminha por essa área, não. Tá? E apenas nasce plantas de Tulasi. E por mais que alguém tentasse cultivar outra coisa, só Tulasi nasce aqui nessa região, nada mais nasce. Né? Então o Srila Bhaktivinoda Thakur começou a desconfiar e pensou: então como aquele clarão, né, apareceu aqui neste local? Né? Após isso, então, ele foi se encontrar com o Srila Jagannatha Dasa Baji Maharaj, que naquele momento, né, já estava sendo carregado por uma cesta, né, pelo seu servo. Ele já não caminhava mais. Né? Então o servo colocava a cesta dele na cabeça e carregava ele para tudo que é lado. Né? Inclusive indo até Vrindavana, voltando para Navadvipa. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur então conversou com ele sobre esse assunto e disse para ele: olha, eu estou desconfiado que aquele local é o local de nascimento de Mahaprabhu, mas eu preciso que você confirme para mim. Né? Então ele levou Srila Babaji Maharaj até lá e ele, quando chegou, ele foi tomado de êxtase e ele pulou da cesta que estava na cabeça do seu servo e começou a dançar. Enquanto ele dançava, dando pulos de 3 metros de altura, ele dizia bem alto: você não vê, este é o local do nascimento de Mahaprabhu. Né? Todos os devotos estão dançando aqui. E eu estou também me unindo a este grande Sankirtana. Mas ninguém podia ver nada. Né?
Simplesmente ele estava tendo aquela visão. Então, mais à frente, então, após ter confirmado que ali de fato era o local de nascimento de Mahaprabhu, né, eles foram até um outro local ali próximo e pediram então, e Babaji Maharaj então pediu que fosse feita uma escavação naquele local, tá? Então, ali escavando, encontraram um pedaço da Mridanga que havia sido quebrada pelo Chankasi, e depois ali ficou confirmado como sendo o Srivasa Angam, a casa de Srivasa Pandit, mais conhecido como Sankirtana Rasa Stali. Então agora, Srila Bhaktivinoda Thakur ele tinha certeza, né? Aquela era a evidência final que ele precisava. Fora isso, ele já havia também consultado mapas, livros sagrados e tudo mais, mas agora o exato local ele tinha certeza. Então mais tarde é construído o templo e outros locais também de passatempo são descobertos, como o Advaita Bhavan, o Gadadhara Bhavan, a casa de Chandrasekhar, tá? E etc. Então assim, Srila Bhaktivinoda Thakur ele foi a causa instrumental, né, da manifestação ou da descoberta, né, ou da remanifestação do local de nascimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tá? E depois ele estabeleceu o templo de Yoga Pita. Yoga significa união. União de quem? Entre Radha e Krishna, tornando-se como Mahaprabhu. Tá? Então essa foi a grande contribuição, uma das grandes contribuições de Srila Bhaktivinoda Thakur para toda a humanidade. Bom, são inúmeros passatempos, são muitas coisas para serem ditas, não dá para a gente resumir tudo aqui numa aula inteira, apenas peguei alguns pontos falados nessas duas aulas dos nossos acharyas, mas enfim, existe muito mais informação, né? E nós vamos encerrar falando um pouco então sobre o passatempo de desaparecimento de Srila Bhaktivinoda Thakur, que aconteceu no dia 23 de junho de 1914. Tá? Ele então ele aparece em setembro, mas desaparece no mês de junho. Claro que esses meses eles são solares, né? Então, de acordo com o calendário lunar, que é o que nós seguimos, cada ano ele vai cair em meses solares diferentes. Tá? Esse ano, por exemplo, caiu em julho, né? Então fica sempre ali entre esses meses. A diferença também não vai ser tanta. Tá? E ele deixou o seu corpo em Calcutá, no local chamado Bhakti Bhavan, e foi levado para para ser colocado em Samadhi lá no Swananda Sukara Kundi, o seu Bhajan Kutir em Godruma. E lá então ele permanece eternamente presente, dando todas as suas misericórdias. E hoje, nesse dia muito especial, nós imploramos por sua misericórdia e compaixão, e que nós possamos sermos recipientes desse ensinamento que ele nos transmite, de todo o amor que ele nos transmite, toda a devoção que ele nos transmite, para que nós possamos fazer esse nosso nascimento humano bem-sucedido, servindo a ele, servindo a todos os nossos mestres do Guru Parampara, ao casal divino Radha e Krishna e a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.